Há momentos em que o silêncio é mais eloquente do que qualquer discurso. Todos nós já sentimos isso. Depois de uma discussão, quando as palavras escaparam como flechas descontroladas, o coração fica pesado. O que foi dito não pode ser recolhido. As frases lançadas no calor da raiva continuam ecoando por dias, às vezes por anos, produzindo feridas que nem sempre se cicatrizam facilmente. Talvez você saiba exatamente o que é olhar para alguém que ama e perceber nos olhos dele a dor causada por palavras que saíram de sua boca sem filtro. Provérbios 10:19 nos adverte: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Essa é uma verdade que atravessa gerações. Falar demais não apenas desgasta, mas expõe. E quanto mais abrimos a boca sem discernimento, mais chance damos ao pecado de se infiltrar. A sabedoria, ao contrário, é encontrada na moderação, na arte de conter-se, na coragem de guardar silêncio quando a alma grita para reagir. Billy Graham dizia que muitas vezes o testemunho mais forte de um cristão não está em longos discursos, mas em uma vida coerente, silenciosa e firme. Palavras podem ser belas, mas é a coerência do viver que prega de verdade. Já A.W. Tozer lembrava: não há nada que revele mais a maturidade espiritual de um homem do que a maneira como ele usa as palavras. O que sai da boca revela não apenas o que pensamos, mas quem somos no íntimo. A dor de muitos está aqui. Eles percebem que suas próprias palavras os traem. Falam demais quando deveriam ouvir. Justificam-se quando deveriam esperar. Expõem seus sonhos quando deveriam guardá-los em segredo diante de Deus. Reagem com fúria quando deveriam responder com calma, ou simplesmente não responder. O resultado é uma sequência de relações abaladas, promessas enfraquecidas e muitas vezes a sensação amarga de viver em guerra constante com os próprios lábios. Mas existe uma promessa escondida no silêncio. A boca fechada não é sinal de fraqueza, mas de força. Não é covardia, mas sabedoria. O silêncio é espaço onde Deus fala, onde a alma encontra descanso, onde o Espírito Santo trabalha. Ele pode ser escudo diante de acusações, pode ser estratégia diante do inimigo, pode ser proteção diante de escolhas importantes. Há poder no silêncio, porque calar é muitas vezes um ato de fé. É confiar que Deus peleja por nós, mesmo quando não nos defendemos. O silêncio não é vazio, ele é cheio de sentido quando é vivido diante de Deus. É no silêncio que muitas vezes aprendemos a discernir o tempo certo de falar. É no silêncio que ouvimos a voz do Senhor com mais clareza. É no silêncio que amadurecemos, guardamos o coração e poupamos relacionamentos. A boca fechada, quando guiada pelo Espírito, não oprime, mas liberta. Não prende, mas preserva. Não paralisa, mas fortalece. Hoje, mais do que nunca, precisamos recuperar o valor do silêncio. Em uma sociedade que valoriza a exposição, que exige respostas imediatas, que premia quem fala alto, Deus nos chama a redescobrir a sabedoria de simplesmente calar. E essa escolha, embora difícil, é profundamente libertadora. Porque quando você aprende a fechar a boca no tempo certo, abre espaço para que Deus fale por você, lute por você e o honre no tempo certo. A boca como porta de fuga da ansiedade. Tiago 1,19 nos exorta com clareza: seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa instrução é simples, mas profundamente transformadora. Muitas vezes, a boca se torna a válvula de escape da alma ansiosa. O coração está apertado, a mente acelerada, e as palavras acabam saindo como uma tentativa de aliviar a pressão interna. Só que, em vez de trazer paz, elas espalham mais inquietação. O que deveria ser um desabafo torna-se uma faísca que acende discussões, acusações e mágoas.
Quantas vezes você já disse algo apenas porque estava ansioso? Talvez tenha reagido no impulso, levantado a voz, pronunciado frases das quais se arrependeu poucos minutos depois. Esse é o ciclo da ansiedade que busca saída pela boca. Mas a palavra nos convida a um movimento diferente: pausar. Ouvir mais, falar menos, deixar que o silêncio faça seu trabalho. Há uma coragem imensa escondida no ato de calar. Em muitos momentos, calar é mais heróico do que argumentar, porque o silêncio não é ausência de força, mas domínio sobre si mesmo. Uma imagem pode nos ajudar a entender. Pense em uma represa que segura as águas de um rio caudaloso. Se ela se rompe de uma vez, a destruição é inevitável, mas quando a água é liberada no tempo certo, ela se transforma em energia, em vida, em força controlada. Assim também acontece com as palavras. Guardadas e liberadas no tempo certo, geram bênção. Lançadas sem freio, trazem destruição. A ciência também confirma esse princípio. Pesquisas mostram que falar no auge da ansiedade, em vez de aliviar, pode intensificar a emoção negativa. As palavras reforçam a experiência interna e aumentam a carga emocional, deixando tanto quem fala quanto quem ouve ainda mais tensos. Em contraste, o simples ato de respirar e pausar antes de responder aciona regiões do cérebro ligadas ao autocontrole e à tomada de decisão consciente. O que Tiago disse séculos atrás, a neurociência agora explica. O silêncio é medicina para a mente. Um avô contou que durante anos sempre respondia no calor da raiva. Suas palavras se tornavam armas que feriam os próprios filhos e netos, até que um dia decidiu praticar algo simples: nunca responder imediatamente em momentos de tensão. Ele aprendeu a dar alguns segundos de pausa, respirar fundo e, se necessário, até sair do ambiente antes de falar. Esse hábito, pequeno em aparência, preservou a paz de sua família e transformou o ambiente em sua casa. A boca fechada não é prisão, é proteção. O silêncio não engole sentimentos, mas dá tempo para que eles sejam processados. E quando a palavra finalmente é liberada, ela já vem purificada, já vem ajustada, já vem temperada com sabedoria. Assim, a ansiedade não encontra mais uma porta de fuga na boca, mas é entregue a Deus no lugar certo, o coração em oração. O segredo está em compreender que não precisamos reagir a tudo. Não precisamos ter resposta para cada provocação, nem opinião para cada situação. Muitas vezes, a vitória não está em vencer no argumento, mas em vencer a si mesmo. E essa vitória começa na boca fechada, o perigo de falar quando Deus ainda não falou. Abacuque 2:3 nos lembra: a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa é uma chave para entendermos um dos erros mais comuns da vida espiritual. Falar antes da hora, abrir a boca quando o céu ainda permanece em silêncio. É fácil confundir o que desejamos com o que Deus prometeu. É fácil tomar como revelação aquilo que nasceu apenas de nossas expectativas. O perigo é que, ao transformar desejo em discurso, criamos fardos que nem Deus colocou sobre nós, nem sobre os outros. Quantos corações já foram feridos porque alguém anunciou algo sem discernimento? Quantas famílias foram frustradas porque ouviram palavras precipitadas? Quando falamos sem esperar o tempo de Deus, corremos o risco de gerar falsas esperanças. É como lançar sementes em solo seco. Não há colheita, apenas frustração. Palavras fora do tempo não alimentam, adoecem. Há também o perigo de nos precipitar nos conselhos. Alguém nos procura em busca de direção, e, em vez de ouvir com calma e orar por discernimento, corremos a oferecer respostas prontas. Mas sabedoria não está no muito falar, está no falar certo. A pressa em aconselhar sem escutar Deus
pode ser tão danosa quanto o silêncio frio. A boca que não espera pode se tornar fonte de tropeço. A imagem que melhor ilustra isso é a de uma semente lançada fora do tempo. Uma colheita só é possível quando o plantio obedece às estações. Se você lança a semente cedo demais, ela morre. Se espera demais, ela perde força. O segredo é obedecer ao tempo do agricultor. Assim também é com nossas palavras. Ditas cedo demais, elas matam. Guardadas e ditas no tempo certo, elas geram vida. Neemias nos dá um exemplo poderoso. Quando recebeu a visão de reconstruir os muros de Jerusalém, não saiu anunciando a todos o que Deus havia colocado em seu coração. Pelo contrário, guardou silêncio até que fosse o momento certo de falar. Isso preservou seus planos da oposição e deu a ele sabedoria estratégica. José, por outro lado, revelou seus sonhos cedo demais e enfrentou inveja, rejeição e prisão. O tempo de Deus é tão importante quanto a promessa de Deus. Guardar silêncio quando o coração anseia por falar é exercício de fé. É confiar que a promessa não depende da nossa propaganda, mas da fidelidade do Senhor. É acreditar que o céu sabe o tempo exato para que cada palavra se cumpra. É aceitar que muitas vezes o silêncio é mais seguro do que o discurso. E a consequência prática disso é profunda. Quando escolhemos calar até que Deus fale, protegemos não apenas a nós mesmos, mas também os que nos ouvem. Evitamos alimentar expectativas humanas e permitimos que a voz do Espírito tenha espaço. O silêncio se torna, então, um ato de responsabilidade espiritual, um gesto de maturidade que poupa corações e fortalece a fé. Não precisamos correr para falar. Não precisamos nos justificar diante dos homens nem tentar apressar os planos de Deus. A promessa virá no tempo certo. O nosso papel é guardar o coração, fechar a boca e confiar. Porque quando Deus fala, nenhuma palavra volta vazia. Como a ciência explica o poder destrutivo da fala impulsiva? Provérbios 18:21 nos dá uma revelação atemporal. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A Bíblia nos ensina, muito antes da ciência, que nossas palavras carregam um peso real. Não são apenas sons lançados ao ar, mas forças que constroem ou destroem, que levantam ou derrubam, que acalmam ou inflamam. E hoje, a neurociência confirma essa verdade com clareza. A fala impulsiva não apenas fere o outro, mas adoece quem fala. Estudos mostram que palavras negativas liberam cortisol, o hormônio do estresse. Quando alguém fala no calor da raiva ou da ansiedade, o corpo responde como se estivesse em perigo real. O coração acelera, a pressão sobe, a mente entra em alerta, e isso não atinge apenas quem pronuncia, mas também quem ouve. Palavras agressivas ativam nas duas partes os mesmos circuitos cerebrais ligados à dor física. É como se cada frase mal colocada fosse um golpe invisível que deixa marcas profundas. É comum ouvir que falar alivia, mas a ciência revela que isso nem sempre é verdade. Falar de forma impulsiva pode reforçar os padrões de ansiedade, como se cada palavra fosse um fio puxando a mente ainda mais para dentro da preocupação. O que parecia desabafo se torna prisão. A boca, que deveria ser fonte de vida, transforma-se em instrumento de aprisionamento. Uma metáfora bíblica descreve bem esse fenômeno. Um pequeno fogo pode incendiar uma floresta inteira. A língua é exatamente isso. Uma fagulha capaz de destruir ambientes inteiros em segundos. Uma frase dita no momento errado pode acabar com anos de confiança. Uma palavra lançada no impulso pode romper laços que levaram décadas para se formar. O poder de destruição da fala impulsiva é maior do que imaginamos, porque suas consequências ecoam além do instante.
Pedro nos dá um exemplo claro. Em certa ocasião, movido pela emoção, ele repreendeu Jesus, tentando afastá-lo do caminho da cruz. Jesus, então, o corrigiu duramente, mostrando que, sem perceber, Pedro havia dado voz a um pensamento contrário ao propósito divino. Pedro não era mau, apenas impulsivo, mas sua fala precipitada se tornou canal de oposição. Isso nos mostra que nem sempre o problema está no coração, mas na boca que se abre antes da hora. Existe, porém, um caminho de transformação. A ciência mostra que substituir palavras negativas por expressões de gratidão ativa áreas do cérebro ligadas à calma e ao contentamento. O mesmo mecanismo que antes liberava cortisol passa a liberar serotonina e dopamina, hormônios que promovem bem-estar. Ou seja, a boca pode ser um instrumento de morte, mas também pode ser fonte de cura. A escolha está em como a usamos. Cada vez que decidimos calar em vez de reagir ou escolher uma palavra de gratidão em vez de uma de queixa, estamos treinando nossa mente e fortalecendo nosso espírito. É como se a cada decisão de falar com sabedoria estivéssemos remodelando caminhos internos e edificando muros de proteção ao redor da nossa alma. O poder destrutivo da fala impulsiva é real, mas o poder restaurador do silêncio e da palavra sábia é ainda maior. A mesma boca que pode incendiar pode também acender a luz da esperança. A mesma língua que pode ferir pode também curar. Tudo depende da escolha, quando o silêncio é escudo contra acusações. Isaías 53:7 descreve o Messias diante de seus acusadores. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa imagem de Cristo nos mostra algo profundamente contra a lógica humana. Diante da injustiça, da opressão e da calúnia, nosso instinto natural é levantar a voz, apresentar argumentos, provar inocência. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus, preferiu o silêncio. Não por falta de poder, mas por confiança no Pai. O desejo de justificar-se é humano. Quando somos acusados injustamente, cada parte de nós quer responder, explicar, corrigir. Mas nem sempre a defesa traz paz. Muitas vezes, quanto mais tentamos nos explicar, mais alimentamos as acusações. O silêncio, nesses momentos, pode ser escudo, não porque nega a verdade, mas porque dá espaço para que Deus seja o defensor. A boca fechada não significa fraqueza, mas descanso na justiça divina. É surpreendente como o silêncio pode falar mais alto do que as palavras. Quem acusa espera resposta, espera reação. Quando o silêncio é guardado, desarma-se a estratégia. É como um escudo que não rebate o ataque, mas o absorve e o neutraliza. Em vez de multiplicar ruídos, o silêncio cria espaço para que a verdade, mais cedo ou mais tarde, se revele por si mesma. Um exemplo marcante é o de uma mulher que durante anos foi acusada injustamente em sua comunidade. Seus vizinhos murmuravam, lançavam olhares e comentários. Muitos esperavam que ela explodisse em defesa, mas ela escolheu não responder. Guardou silêncio, confiando que o tempo revelaria a verdade. E foi exatamente o que aconteceu. Anos depois, as circunstâncias vieram à tona e todos puderam ver sua inocência. Seu silêncio, longe de ser covardia, foi escudo que a preservou e permitiu que Deus a vindicasse. Cristo, em sua cruz, nos mostra que a boca fechada pode ser mais poderosa do que 1000 argumentos. Seu silêncio não era vazio, era carregado de obediência, confiança e poder. Era o silêncio de quem sabia que a última palavra não estaria na boca dos acusadores, mas nas mãos do Pai. Esse mesmo princípio pode ser vivido por nós. Quando guardamos silêncio em meio às acusações, entregamos nossa causa ao único que pode julgar com justiça.
O silêncio não é sempre o caminho. Há momentos de falar, momentos de defender a verdade. Mas quando a acusação nasce da malícia e não da busca pela justiça, o silêncio é arma espiritual. Ele protege a alma do desgaste e entrega o coração ao cuidado de Deus. Aprender a calar diante de acusações injustas é uma das marcas da maturidade espiritual. Não porque renunciamos à verdade, mas porque confiamos que a verdade não depende da nossa boca, e sim da fidelidade do Senhor. Esse silêncio se torna escudo, proteção e testemunho vivo de que nossa confiança não está em nós mesmos, mas em Deus, que julga retamente. O erro fatal de expor planos antes da hora. Neemias 2:12 registra uma atitude que parece pequena, mas guarda um princípio poderoso. Não declarei a ninguém o que Deus havia posto em meu coração para eu fazer em Jerusalém. Neemias carregava um plano divino de restauração, mas entendeu que o tempo do anúncio não havia chegado. Guardou silêncio, preservou em segredo aquilo que o Senhor havia plantado dentro dele até que as circunstâncias estivessem maduras. Esse detalhe revela a sabedoria de quem sabe que sonhos expostos fora do tempo podem morrer antes mesmo de nascer. Quantos projetos já não foram sufocados porque foram revelados cedo demais? O coração se enche de entusiasmo, a boca se abre e logo os ouvidos errados recebem a notícia. As críticas aparecem, a inveja desperta, a oposição se levanta. Palavras lançadas contra um plano ainda em gestação podem ser como ventos frios sobre uma planta frágil. O que poderia florescer murcha antes de ter raízes. José é o exemplo mais lembrado. Recebeu sonhos grandiosos de Deus e os compartilhou com os irmãos ainda jovem, sem discernimento do tempo. Em vez de celebração, recebeu ódio. Em vez de apoio, enfrentou rejeição. Deus, em sua soberania, transformou a adversidade em caminho para o propósito. Mas quantas dores poderiam ter sido evitadas se ele tivesse guardado silêncio por mais tempo? O erro não foi sonhar, mas falar cedo demais. A metáfora do pássaro que sai do ninho antes do tempo ilustra essa realidade. Um filhote, mesmo com asas formadas, não tem força suficiente para enfrentar o vento. Precisa amadurecer, fortalecer-se em silêncio, escondido, até que esteja pronto para voar. Planos expostos cedo demais são como esse pássaro, lançados ao ar, não resistem. O tempo de espera é parte do processo de sobrevivência. Guardar silêncio sobre os planos não é falta de fé, é sinal de sabedoria. Não significa esconder tudo sempre, mas discernir quando e para quem compartilhar. Há um tempo de gestação em que o sonho precisa ser nutrido apenas no coração e diante de Deus. É nesse espaço silencioso que ele cria raízes, que o caráter é moldado, que a fé se aprofunda. E quando finalmente chega a hora de falar, as palavras não são apenas anúncio, mas testemunho de algo já consolidado. O silêncio preserva energia. Quando falamos cedo demais, gastamos forças tentando explicar, justificar ou defender. Mas quando guardamos em segredo, canalizamos nossa energia para o trabalho silencioso da preparação. E esse trabalho, ainda que invisível, é o que garante a solidez da obra. Neemias não apenas guardou silêncio, ele orou, planejou e esperou. E quando falou, já estava pronto para agir. O erro fatal de expor planos antes da hora não precisa ser repetido. Podemos aprender a segurar a boca, a esperar o tempo, a confiar que Deus é o melhor estrategista. Ele sabe quando é hora de semear em segredo e quando é hora de revelar em público. Entre esses dois momentos, o silêncio é escudo que protege e solo que fortalece. O silêncio como arma espiritual contra o inimigo. Êxodo 14:14 traz uma promessa que parece paradoxal diante das lutas da vida. O Senhor pelejará por vós e vos calareis.
Esse versículo mostra que o silêncio pode ser muito mais do que a ausência de palavras. Pode ser uma estratégia de guerra espiritual. Nossa tendência é gastar energia discutindo, debatendo, respondendo a provocações, tentando provar que estamos certos. Mas há momentos em que a vitória não está em falar, e sim em calar. O inimigo muitas vezes se alimenta do barulho. Ele instiga discussões, lança provocações e tenta nos arrastar para batalhas verbais que não levam a lugar algum. Cada resposta precipitada é combustível para manter o fogo aceso. O silêncio, nesse caso, não é fuga, mas arma. Ele corta o ciclo de conflito, desmonta a estratégia do adversário e mostra que nossa confiança não está no argumento humano, mas na ação de Deus. A metáfora do general ajuda a visualizar esse princípio. Nenhum comandante revela suas estratégias antes da hora. O silêncio é parte essencial da vitória. Expor planos ou reagir cedo demais pode comprometer toda a batalha. Assim também é no campo espiritual. O silêncio preserva nossa posição, evita desgastes desnecessários e abre espaço para que o Senhor lute por nós. Cristo nos deixou o maior exemplo. Em sua paixão, diante de acusações falsas e provocações, ele muitas vezes permaneceu calado. Seu silêncio não era covardia, mas confiança no Pai. Ele sabia que a vitória não dependia de palavras humanas, mas do cumprimento do propósito divino. O inimigo esperava respostas, esperava resistência, mas recebeu silêncio. Esse silêncio foi arma poderosa, porque mostrou que a verdadeira batalha estava sendo vencida no invisível. Uma história real ilustra esse poder. Um líder cristão enfrentava oposição constante em sua comunidade. Acusações injustas, fofocas, tentativas de desmoralização. Muitos esperavam que ele se defendesse em público, que respondesse ponto a ponto. Mas ele escolheu o silêncio orante. Entregava tudo a Deus em oração e mantinha sua boca fechada diante das provocações. Com o tempo, a verdade veio à tona e até mesmo seus opositores tiveram que reconhecer sua integridade. O silêncio foi sua arma e Deus foi seu defensor. É preciso compreender que nem toda batalha merece palavras. Algumas lutas não se vencem com argumentos, mas com entrega. Há momentos em que a boca fechada é declaração de fé. Não preciso lutar sozinho. O Senhor peleja por mim. E quando essa postura é adotada, a paz inunda o coração, mesmo em meio ao conflito. O silêncio, portanto, é mais do que ausência de som. Ele é escudo contra as estratégias do inimigo, arma espiritual que desarma ataques e prova de confiança em Deus. Quando escolhemos calar diante das provocações, estamos dizendo: minha vitória não vem do que digo, mas do que o Senhor faz por mim. E essa é uma das mais poderosas declarações que podemos fazer, sem usar uma única palavra. A boca fechada como sinal de maturidade espiritual. Provérbios 17:28 afirma: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. A palavra de Deus mostra que a capacidade de controlar a boca não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Guardar silêncio em um mundo onde todos correm para falar é atitude de maturidade espiritual. Quem fala menos, ouve mais. Quem ouve mais, discerne melhor. E quem discerne melhor, caminha com mais segurança. É comum medir espiritualidade pela quantidade de palavras. Muitos acreditam que falar muito de Deus significa necessariamente ter intimidade com Ele. Mas maturidade não se revela em discursos longos, e sim na profundidade do que é dito. Palavras abundantes podem impressionar, mas palavras raras e sábias marcam para sempre. O silêncio, nesse sentido, se torna um filtro que separa o que é superficial do que é essencial. O jejum de palavras é uma prática que revela esse princípio.
Imagine passar um dia inteiro falando apenas o necessário. Nada de explicações desnecessárias, nada de murmurações, nada de respostas impulsivas, apenas o que é realmente indispensável. Esse exercício revela o quanto desperdiçamos energia em falas sem propósito. Também mostra como o silêncio abre espaço para ouvir mais claramente a voz de Deus. Uma metáfora ajuda a entender. Pense em uma joia rara. Ela não é colocada em qualquer mercado, não é exibida de qualquer maneira. É guardada, protegida, apresentada no momento certo e para quem sabe valorizá-la. Assim devem ser nossas palavras. Quanto mais maduras, mais seletivas se tornam. Não se desperdiçam em todo o ambiente, não se entregam a qualquer ouvido. Cada palavra passa a carregar peso, valor, vida. A consequência prática dessa maturidade é transformação nos relacionamentos. Uma boca controlada evita brigas desnecessárias, reduz conflitos e constrói pontes em vez de muros. Quem aprende a falar menos e melhor transmite paz. Seus conselhos são ouvidos, sua voz é respeitada, sua presença se torna referência. Porque todos sabem, quando essa pessoa fala, é porque há algo importante a ser dito. A maturidade espiritual não se mede por quanto falamos de Deus, mas por quanto deixamos Deus guiar o que falamos. A boca fechada é sinal de que aprendemos a entregar ao Senhor até mesmo nossa comunicação. Não precisamos provar nada, não precisamos vencer em cada argumento, não precisamos sempre ter a última palavra. O verdadeiro crescimento se mostra na coragem de calar. E nesse silêncio há poder, há sabedoria, a presença de Deus. Porque maturidade não é quantidade de palavras, mas qualidade de vida. E a vida guiada pelo Espírito sabe que, muitas vezes, a boca fechada fala mais alto do que qualquer discurso. Quando calar é obediência e poder. Eclesiastes 3:7 nos recorda: há tempo de estar calado e tempo de falar. Essa verdade simples, mas profunda, é chave para compreender que o silêncio, quando guiado pelo Espírito Santo, não é omissão nem covardia, é obediência, é maturidade, é poder. Saber calar-se no tempo certo é tão espiritual quanto saber proclamar. E muitas vezes é nesse silêncio que o testemunho mais forte é construído. Billy Graham dizia que alguns dos maiores sermões que ele pregou não estavam em palavras, mas em momentos de silêncio diante de Deus. É nesses espaços de quietude que a alma se rende, que a mente se aquieta e que o coração aprende a confiar. Charles Spurgeon reforçava: não é necessário responder a cada cão que late, nem a cada corvo que grasna. Há situações em que responder é perder tempo. Calar é preservar energia e fé. O silêncio se torna ato de confiança. Quando decidimos não nos justificar, não revelar antes da hora, não reagir a provocações, estamos dizendo: eu confio que Deus é meu defensor, meu vindicador, meu protetor. Esse silêncio não é vazio, é cheio da certeza de que a última palavra não vem de nós, nem dos homens, mas do Senhor. Para muitos, a boca já foi causa de dor. Palavras malditas ditas em raiva, conselhos precipitados, segredos revelados cedo demais, discussões prolongadas que destruíram relacionamentos. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para aprender o poder do silêncio. Ainda há tempo de conter a língua, ainda há tempo de aprender que calar pode salvar. Ainda há tempo de transformar feridas em testemunhos. O passo prático é simples, mas transformador. Separar alguns minutos hoje e praticar silêncio consciente diante de Deus. Não com murmúrio, não com pedidos incessantes, mas em quietude. Porque o silêncio diante do Senhor não é ausência de oração, mas forma de oração. É dizer: Senhor, eu me rendo, fala tu, eu me calo.
Esse exercício de quietude cria espaço para a voz de Deus se tornar mais clara e para nossa alma ser restaurada. E agora, convido você a uma oração. Uma oração curta, mas profunda, onde pediremos ao Senhor domínio da língua, sabedoria para falar e coragem para calar. Oração. Senhor amado, reconhecemos diante de Ti que muitas vezes falamos sem pensar e nossas palavras feriram mais do que curaram. Pedimos perdão pelos momentos em que nossa boca foi fonte de destruição. Hoje, entregamos nossos lábios diante de Ti. Dá-nos domínio, dá-nos sabedoria, dá-nos coragem para calar quando for necessário. Que o Teu Espírito Santo seja filtro em cada palavra que sai de nossa boca. Ensina-nos a discernir o tempo de falar e o tempo de silenciar. Que não sejamos dominados pelo impulso, mas guiados pelo Teu Espírito. E que, em nosso silêncio, possamos testemunhar confiança, maturidade e fé. Que nossas palavras sejam vida e nosso silêncio testemunho de obediência. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até este momento, é porque o Espírito Santo já falou com você em algum ponto do caminho. Talvez você tenha lembrado de palavras que não deveriam ter saído. Talvez tenha sentido o peso de conversas que machucaram ou até o silêncio que você não conseguiu guardar. Mas também é provável que tenha percebido algo precioso. Deus não apenas expõe nossas fragilidades, Ele nos convida à transformação. Este é o terceiro chamado deste roteiro, um convite para que você não apenas ouça sobre o poder do silêncio, mas escolha vivê-lo de forma prática. Escolha se comprometer com Deus, a guardar a boca, a refrear os lábios, a cultivar momentos de quietude, porque o silêncio consciente é um ato de fé. Ele mostra que você confia em Deus para lutar suas batalhas, para defender sua integridade, para revelar seus planos no tempo certo. Billy Graham dizia que a vida cristã não é feita apenas de palavras ditas em púlpitos ou altares, mas também de silêncios guardados diante de Deus. O silêncio, nesse sentido, é parte da pregação, é parte do testemunho, é parte do evangelho vivido. Quando você escolhe calar em vez de reagir, está pregando sem palavras. Está mostrando que sua confiança está no Senhor e não na força do seu argumento. Então, aqui está o convite. Faça deste momento um marco. Declare em seu coração que você não será mais refém da impulsividade, que sua boca não será mais fonte de destruição, mas canal de vida. Comprometa-se a praticar o silêncio diante de provocações, a guardar planos até o tempo certo, a buscar mais momentos de quietude diante de Deus. O poder do silêncio não está em si mesmo, mas no Deus que age nele. E lembre-se, cada vez que você escolhe calar, está abrindo espaço para que Deus fale. Cada vez que você fecha a boca diante da acusação, está declarando que o Senhor é seu escudo. Cada vez que você guarda segredo sobre um plano, está fortalecendo as raízes da promessa. O silêncio é um testemunho de fé tão poderoso quanto qualquer palavra. Este é o chamado. Comprometa-se a viver o poder do silêncio. Comprometa-se a fazer da sua boca instrumento de vida e não de destruição. Comprometa-se a deixar que cada palavra seja filtrada pelo Espírito Santo e que cada silêncio seja cheio de obediência e confiança. A jornada não termina aqui. O silêncio será um exercício diário, às vezes difícil, mas sempre recompensador. E quando você menos esperar, perceberá que o silêncio que parecia vazio tornou-se fortaleza, paz e testemunho. Porque em cada boca fechada no tempo certo, há um coração aberto para a voz de Deus.